Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Ranieri Gerter, sou um médico veterinário. Vamos conversar sobre planos anatômicos e termos de posição ou direção na anatomia veterinária. Bora pro vídeo! Então vamos lá pessoal, para a gente fazer esse estudo dos planos anatômicos, a gente vai usar esse macromodelo canino. A gente vai estudar então os planos anatômicos de tangência ou delimitação, que delimitam a estrutura anatômica a ser estudada, e os planos anatômicos secantes ou dissecção, que seccionam, que dividem a estrutura anatômica a ser estudada. Lembrando que esses planos são planos hipotéticos, que facilitam com que a gente faça a localização, a identificação da posição de estruturas anatômicas e nos permitem utilizar os termos de posição e direção na anatomia veterinária e na medicina veterinária, ou seja, um conhecimento muito importante para a vida acadêmica e um conhecimento extremamente importante para a vida profissional. Bom, vamos começar então com os planos anatômicos de tangência ou delimitação, que como a gente falou, eles parecem conter, delimitar a estrutura anatômica a ser estudada. E utilizando esse exemplo canino, a gente vai usar agora uma tecnologia de ponta para fazer uma exemplificação. Vamos usar o quê? A tampa de isopor de uma caixa de isopor para simbolizar esses planos, para representar esses planos anatômicos. Vamos lá. Na parte mais cranial, na região da cabeça do animal, a gente vai ter o que aqui? Delimitando então cranialmente o animal, na parte anterior temos o plano anatômico cranial. Na região da cauda temos o plano anatômico de tangência ou delimitação caudal. Sobre o animal, sobre o dorso do animal, o plano de tangência ou delimitação dorsal. Representando aqui o plano de tangência ou delimitação ventral, podemos usar a base desse macromodelo como plano ventral. Ainda faltam quem? As laterais. Então a gente tem um plano de tangência ou delimitação lateral, no caso aqui o lateral direito, e um plano de tangência ou delimitação lateral esquerdo. Existem também eixos de construção que unem os centros desses planos de tangência ou delimitação. Quais seriam esses eixos? O eixo que une o centro do plano ventral com o plano dorsal é chamado de quê? De plano ou eixo, de eixo dorso-ventral ou eixo sagital. O eixo que une quem? O centro do plano cranial com o centro do plano caudal seria o eixo longitudinal ou crânio-caudal. E o eixo que une o centro dos dois planos laterais, o centro um lado do outro, seria o quê? O eixo látero-lateral. Vamos agora então aos planos anatômicos de secção ou secantes. Eles vão o quê? Eles vão seccionar, vão dividir a estrutura anatômica, ou o modelo anatômico que a gente está estudando. Vamos lá, vou só mudar um pouquinho a posição do nosso macromodelo aqui, para a gente falar do primeiro eixo. Vamos colocar aqui bem de frente para a câmera. Então a gente tem um plano anatômico de secção ou secante, que ele faz o quê? Ele vai seccionar, vai dividir exatamente no meio a estrutura, ou o modelo anatômico aqui que a gente está estudando. Então é como se eu pegasse e cortasse esse modelo exatamente no meio, longitudinalmente, separando em duas metades, duas metades que são simétricas, que são chamadas de antímeros. Então esse plano de secção ou secante é o plano mediano, plano de secção mediano. Eu posso ter planos de secção que são paralelos a esse plano mediano, seguindo a sua mesma direção. Então, se eu tenho um plano de secção ao lado do plano mediano, fazendo um corte ou secção na estrutura na mesma direção que o plano mediano, mas lateral a ele, eu chamo de plano secante ou de secção sagital. Lembrando, o plano mediano produz duas metades simétricas que são chamadas de antímeros. Outro plano de secção, vamos mudar novamente aqui a posição do nosso macromodelo, é o plano de secção transversal, que vai fazer o quê? Seccionar, cortar transversalmente, no seu eixo mais longo, a estrutura anatômica que a gente está estudando. Então, no tronco, o eixo mais longo seria transversalmente, a secção seria aqui. Vai dividir a estrutura o quê? Em duas metades, uma metade cranial, uma metade caudal, que são assimétricas, e nós chamamos de metâmeros. Um metâmero cranial, um metâmero caudal. No membro, o plano de secção transversal se dá nessa direção aqui.
nessa direção. Por quê? O eixo mais longo, né, no caso do húmero, está nessa posição. Está nessa posição. Então, né, plano anatômico de secção transversal seria aqui. Beleza? Outro plano anatômico de secção ou secante seria o frontal ou horizontal, que vai fazer o quê? Vai fazer uma secção, tá, num ângulo de 90 graus, né, do plano mediano, fazendo o quê? Dividindo a estrutura anatômica a ser estudada, né, em duas metades, uma metade dorsal, uma metade ventral, que também são assimétricas. Né? Essa metade dorsal e metade ventral recebem o nome de paquímeros. Então temos um paquímero dorsal, um paquímero ventral. Tá? Esses planos anatômicos que a gente viu agora, tanto de tangência e delimitação, como secantes ou de secção, eles nos permitem utilizar os termos de direção: cranial, caudal, dorsal, ventral, lateral, medial em direção ao plano mediano, né? Assim por diante. Vamos exemplificar no macromodelo. Né? Então, ó, qualquer estrutura que se localize em direção, né, ao plano tangente cranial, que vá nessa direção, em direção ao plano tangente cranial, tem uma direção cranial. Né? Se está aqui, ó, em direção ao plano tangente caudal, uma direção caudal. Em direção ao plano ventral, direção ventral. Em direção ao plano dorsal, é uma direção dorsal. Legal? E nos membros? Não é muito diferente, né? Ó, em direção ao crânio, cranial. Em direção à cauda aqui, caudal. Ó, você tem aqui, ó, uma seta apontando aqui para cima, para a gente dizer que termo de direção tem aqui, né? No membro torácico. Quando eu falo dos membros, ó, e está mais em direção ao tronco, eu falo o quê? Aqui uma direção proximal. Não vou falar dorsal, uma direção proximal. Se vai em direção ao plano ventral, no membro, eu não vou chamar uma direção ventral. Eu vou chamar, tem uma direção distal, está mais distante do tronco. Então, proximal, distal nos membros, tá? Mas, ó, direção ao crânio continua cranial, em direção à cauda continua caudal. Mas não em toda a extensão dos membros, né? Isso até carpos e tarsos, tá? A partir aqui, ó, dos carpos e tarsos, tá? Se tiver uma setinha apontando para frente aqui, ó, em direção ao crânio, tá? Isso serve aqui para a mão, serve para o pé. Eu não vou falar cranial, o termo é dorsal, tá? E se estiver apontando aqui, ó, para trás, em direção ao plano caudal, eu não vou falar, né? Não vou falar caudal, eu vou falar na mão, palmar, palma da mão, no pé, plantar, planta do pé, ok? Outra diferenciação aqui, ó. Se a gente for pensar especificamente na região da cabeça, os termos de direção praticamente são os mesmos, né? Ó, dorsal para cima, ventral para baixo, caudal para trás. Agora, aqui, ó, em direção ao plano anatômico, né, de tangência cranial, eu não vou usar cranial, né, redundante, né, direção cranial no crânio. Eu vou falar rostral. Aí vai ser rostral. Se eu quero localizar, né, uma estrutura que está mais próxima ao plano, né, tangência lateral, ela tem uma direção lateral. Uma estrutura que tem, né, uma localização mais próxima ao plano mediano tem uma direção medial. E assim por diante. Então a gente utiliza esses planos anatômicos para poder usar de maneira correta os termos de posição e direção, né, nos orientarmos e identificarmos a localização e posição de estruturas anatômicas a serem estudadas. Frisando novamente, né, reforçando, né, importante conhecimento na vida acadêmica, importante conhecimento na vida prática. Ok? Curtam, compartilhem, tá? Deixem sugestões para próximos assuntos. Medicina veterinária, anatomia, semiologia, clínica, dermatologia, que é a área que eu atuo, tá? Deixem sugestões para a gente conversar aqui. Um grande abraço a todos, não se esqueçam de se inscreverem no canal. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.